Gênesis capítulo 1, 3, capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Jesus veio trazer, esse é o tema da mensagem. O tema da mensagem é esse aqui, ó. O que Jesus veio trazer que nenhum profeta trouxe? Ele veio trazer algo extraordinário, que estava no coração de Deus lá no início, mas que, infelizmente, pelo homem ter se corrompido, acabou perdendo. O que Deus queria trazer? Presta atenção, porque essa mensagem é para libertar o seu entendimento de todas as ataduras de Satanás. Gênesis 3, verso de número 8, o texto diz assim, ó: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olhe para mim, presta atenção. O que está acontecendo aqui? Deus fez um ambiente bom, lindo, extraordinário. No jardim do Éden tinha tudo que o homem precisava, tudo que o homem necessitava estava lá no jardim do Éden. Bênção, prosperidade, alegria, felicidade, tudo. E Deus criou aquilo tudo para quê? Para que Deus tivesse relacionamento com o homem. Qual é a ideia de Deus para nossas vidas? Ele quer se relacionar com você, amém, gente? Quando um namorado, marido, quando o homem se apaixona pela mulher, primeira coisa que ele diz para ela é que ela agora mora onde? Ai, você mora aqui dentro, é assim ou não é? Não, ai, meus filhos é tudo que eu tenho. Põe a mão onde? Põe ou não põe? É assim? Você também é assim? Ai, meu Deus do céu, porque quem você gosta, quem você ama, você tira dessa terra e coloca onde? Você coloca aqui dentro. É verdade ou não é? Então o filho está na cadeia porque matou 50 pessoas. Todo mundo diz que ele merecia a morte. Só que a mãe não vê ele na cadeia. A mãe colocou ele aonde? No coração. Por isso que ele sempre vai ser um menino bom. Quem está entendendo, pessoal? Porque a gente coloca no coração. Quando Deus decidiu ter um relacionamento com o homem, Ele soprou na narina do homem, entrando aonde? Dentro do homem. Onde é que Deus habita, gente? Dentro da gente. Porque Deus sabe que dentro de nós a gente só coloca coisas importantes. E Deus resolveu morar num lugar importante dentro de você. Glória a Deus. Ele entrou aí dentro. Deus não está aqui fora, Deus está aqui dentro. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Eu, pastor Denis Adriano, quando venho pregar, eu não venho colocar nada em você, eu venho tentar tirar de dentro que está incubado. O jardim do Éden Ele colocou aí dentro de você. O jardim do Éden, a viração do dia, onde Deus vem visitar, está aí dentro de você. Essa era a intenção de Deus. Todos os dias Deus procurava o homem para se relacionar com o homem, para ter comunhão com o homem. Verso de número 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? O Adão se escondeu? Às vezes a gente também se esconde. A gente se esconde. Só que como se esconder de alguém que mora dentro de nós? Onde você for, quem está lá? Ele. Ele não está aqui fora, Ele está aqui dentro. Deus entrou dentro do ser humano. E o ser humano às vezes se esconde de Deus. Ele arruma uma moita, ele arruma um esconderijo, ele arruma um pretexto, ele arruma isso, ele arruma aquilo, e ele vai se escondendo de Deus o tempo todo. Ele vai arrumando coisas para se esconder de Deus. Só que Deus está aí dentro, e Deus está à sua procura.
Fala para o irmão que está do teu lado, diga: Deus está à sua procura. Deus está procurando você. Você se esconde de Deus e de repente você fica com vergonha, e você fica com vergonha de falar com Deus. Só que Deus, toda vez que está terminando o seu dia, você é livre, Ele te deixa muito à vontade, mas quando termina o dia, quando o sol está se pondo, Deus aparece porque Ele quer Ele quer falar com você, Ele quer ter intimidade com você. Você sabe que nesse período de oração que eu estou vivendo, nesse propósito que eu me amarrei junto com vocês, eu tenho sentido Deus o tempo todo falando assim: eu estava com saudade de você, eu gosto de você aqui, na minha presença. Deus tem vontade que a gente fique diante dEle. Deus tem desejo que nós estejamos bem pertinho de Jesus. E tem uma coisa que nos aproximará de Deus: o que? A oração. A oração. Uma pessoa que ora pouco, infelizmente, é uma pessoa que tem pouco relacionamento. Às vezes eu vou para algum lugar e vou comer, e aí eu vou comer com a Morgana em algum lugar, e a gente está ali, a gente está conversando, e às vezes senta um casal do meu lado, e eu vejo o casal, eles sentam assim, ó. Aí ele pede, não, pede você, pode pedir, pede você. Arson, faz o quê? Aí a comida não chega, ele está assim. Aí olha o celular. Meu Deus, cadê o relá? Cadê aquela vontade de conversar, de prosar? É ou não é, pessoal? Casal tem que ter isso ou não tem? Mas falar o quê, pastor? Meu irmão, relacionamento é tudo. Deus necessita ter esse relacionamento com você. Sabe, você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui, quietinho, chorando, falando, me explicando, gritando, pondo para fora. Essa era a ideia de Deus. Só que o homem não entendeu que tudo que Deus queria era buscar relacionamento. Deus queria ter essa relação com o homem. Deus queria ter esse momento. Por isso que Jesus orava tanto. Por que Jesus subia no monte, passava a noite orando, e orava aqui, orava acolá? Por quê, pastor? Porque ele tinha saudade do Pai. Ele tinha vontade de ficar pertinho do Pai. Se nós não tivermos esse momento com Deus, esse desejo de aproximar-se de Jesus, vai nascer uma coisa muito ruim no nosso meio. E o que é, pastor? O que nasceu no Velho Testamento. Não deu certo a ideia do relacionamento, a ideia de Deus se aproximar e conversar com o homem, a ideia de Deus ter uma relação saudável. Não deu, não formou-se. Quando a relação é fraca, quando o diálogo é fraco, o que vai acabar acontecendo? Vão ter que começar a surgir as regras. Por exemplo, você trabalha numa grande empresa. Quem já trabalhou numa grande empresa aqui? Numa grande empresa, você conhece o dono? Você toma café com o dono? Você pergunta como é que está sua vida pessoal? É assim ou não? Não. E como é que se mantém a empresa? Através das regras. Sim ou não? Quanto maior a empresa, maior as regras. Tem a roupa certa para ir? Tem. Tem horário para chegar? Tem. Tem o que ser feito? Tem. Tem horário para ir comer? Tem. Tem quantidade de vezes que você vai no banheiro. Se você for muito, alguém vai perguntar: está com algum problema? Se tiver, vai para o médico, pega um atestado. Não fica enchendo o saco aqui não. É assim ou não é? Tem hora para sair? Tem. E se não saiu no horário determinado, vai ter hora extra. E tem que explicar o que fez, por que fez e quem mandou fazer. É assim ou não é? Uma porção de regras. Se pisar na bola uma vez é uma falta, se pisar na bola duas vezes é duas faltas, na terceira é mandado embora por justa causa. É assim mesmo ou não? Não é assim? A regra, como diz o Arnaldo, a regra é clara. A regra é clara. A regra é nítida. Por que a regra é nítida? Porque a relação é fraca. Você não conhece o dono, não sabe quem é o gerente, e só chega para dizer bom dia. Já fez o que tinha que fazer?
Eu me lembro do meu irmão, um vendedor numa das Casas Bahia, e o gerente chegou para ele e falou assim: cara, o que está acontecendo com você? Você não está vendendo bem? Aí ele falou: cara, eu estou com uns problemas aí, mas vai passar. Aí, não, cara, senta aqui, fala para mim, o que está acontecendo? Não, está acontecendo aqui que eu estou com uns problemas pessoais e tal. Ah, você está com os problemas pessoais? Eu estou. Ele começou a abrir o coração. O gerente falou assim: deixa eu explicar um negócio. Abriu a tela. O que você tem ou deixa de ter é um problema seu, eu não quero nem saber, eu quero o número na tela, senão eu vou te mandar embora o mês que vem. É regra? Está clara a regra? Ficou na dúvida? Por que a regra é clara? Porque não tem Rapaz, eu posso te ajudar de que jeito? Como eu posso aliviar a sua bagagem? Não existe nada disso. E o que aconteceu aqui com Deus? Foi exatamente isso que aconteceu. Em Gênesis, Deus está tentando ter um relacionamento com o homem o tempo todo. Só que chega uma hora que Deus começa a pensar: não dá para manter uma relação, porque eles não querem relação. Eles não querem se aproximar. Todos os dias na viração do dia eu chego procurando eles não querem. E o que Deus começa a fazer? Então Deus começa a colocar regra. Mandamento, toma 10. E que mais? Lê o livro de Levíticos. Deus começa a passar uma lista. Está vendo isso aqui? Não pode comer. Está vendo isso aqui? Não pode comer. Está vendo isso aqui? Não pode, não pode, não pode, não pode. Deus enche de não pode. Por quê? Porque a relação era fraca. Quando a mulher estiver no ciclo, também não pode, fica 7 dias afastado dela, não pode nem olhar na cara dela, tem que deixar ela de lado. E se morrer o homem? Se morrer, o sacerdote vem e tira. Se alguém tocar no morto, mata. Tudo regra do Velho Testamento. Como é que a mulher tem que se vestir? A mulher tem que se vestir assim. E o cabelo não corta. E o homem, barba grande, se cortar, está fora também. Tudo regra, era uma regra atrás da outra. Deus encheu de regra. Para que Deus encheu de regra? Porque o relacionamento era fraco. Quando o seu relacionamento é fraco com Deus, Deus começa a te encher de regra. Por quê? Porque tem que ser. A Rafaela está crescendo, e à medida que ela cresce, eu estou tirando as regras. Por quê? Porque a relação está melhorando. Amém ou não, pessoal? À medida que a relação melhora, as regras vão diminuindo. Vamos para Isaías, capítulo de número 28. Olha onde é que a gente chegou. Isaías 28. Verso de número 10. Diz assim, posso ler? Vamos lá? Verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Olhe para mim. Por que as pessoas não querem Jesus hoje? Porque elas têm medo de Jesus ou dos mandamentos? E por que ela tem medo do mandamento? Porque nós, enquanto filhos, não expressamos a relação, expressamos as regras. Porque se nós expressarmos a relação, tudo fica diferente. Tem jovens hoje que não querem. Eu falo por mim. Eu vi meu pai não tendo um casamento bom. A forma como meu pai era o meu herói, a forma como meu pai conduzia o casamento, a forma como meu pai levava o casamento, que ele fez com a minha mãe, o que fazia com a segunda esposa, me traumatizou. Por conta disso, eu tinha bem certo no meu coração: eu nunca vou casar. O dia que eu achar uma mulher certinha, eu vou olhar bem para a sogra,
Se ela for bacana, eu quero fazer um filho e também vou pular fora, que eu quero ter filho. Essa era a minha mentalidade, eu não era de Jesus, eu era do mundo. Por que eu pensava assim? Porque eu era traumado? Porque a relação que eu via dentro de casa era ruim. Era ruim, aí Jesus entrou. Quando as pessoas olham para mim, elas vão ver a forma como você passa Jesus. E se o Jesus que você passa é esse que eu acabei de ler, mandamento e mais mandamento, e mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e outro pouco ali. Irmão, ninguém quer. Por que ninguém quer? Porque essa nunca foi de verdade a ideia de quem? De Deus. Qual era a ideia de Deus? Relacionamento. Eu vim me relacionar com você. Pastor, mas então pode adulterar? Irmão, se você andar com Deus, não vai precisar ninguém ficar falando para você isso. A última coisa que você vai querer é a mulher do próximo. Se você andar com Deus, a verdade estará em você, você não vai conseguir mentir. A ideia não é se esforçar para não pecar, a ideia é usar a força para andar com quem? A gente está usando a força que tem para não fazer nada de errado, quando eu deveria usar minha força para buscar quem? Porque se eu buscar Deus, eu vou me tornar parecido com Deus, e as pessoas vão começar a enxergar em mim o Deus que eu sirvo, que é a ideia do relacionamento, e todo mundo quer isso, irmãos. O que as pessoas querem é Jesus Cristo de Nazaré, e o que nós passamos com o nosso estilo de vida é muito isso, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, e regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, outro pouco ali. Por quê? Porque a relação é fraca, porque a comunhão é fraca. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Essa é sempre a pergunta. O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Não, o que você tem que fazer é buscar Deus. O Espírito de Deus vai te direcionar, glória a Deus. Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. E Deus está perguntando, onde é que você está, Adão? Aí Adão está escondido. Por quê? Porque ele não queria a relação. É a relação com Deus. Quantos de nós temos coragem de chegar para Jesus e falar: Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso vai depender de relação. Eu chego para comer em algum lugar, eu não tenho medo de falar para a Morgana: escolhe aí o que a gente vai comer. Por quê? Porque eu sei os gostos dela, eu sei que não é muito diferente do meu paladar. Quando você conhece a Deus, você não tem medo de dizer: Deus, faça da minha vida o que o Senhor bem quiser. Porque eu sei que o desejo de Deus para mim é sempre bom, justo, perfeito e agradável. Isso é só relação que vai te dar isso. Como, pastor, eu consigo essa relação? Ele vai dizer, verso 11: pelo que? Por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Que língua é essa? É o batismo do Espírito, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida. É para acabar, irmãos, com esse emaranhado de regra, que não expressa Deus de jeito nenhum, que não expressa o Cristo. E nessa presença de Deus, falando com Deus, verso 12: ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas não quiseram o quê? Qual a ideia de Deus, irmãos? É você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, e o teu pai que vai te ver no secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai mudar a sua vida. Na oração a gente pode vencer tudo, mas a gente ainda está lutando, e Deus está dizendo assim: eu queria dar descanso para você. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
E por que o fardo é leve? Porque a ideia é o relacionamento, e o relacionamento, ele vai aliviar a sua bagagem, ele vai arrancar de você esse peso terrível que você carrega dentro de si. Entra no teu quarto, e com lábios estranhos, com palavras com Deus, com uma nova linguagem, que só quem é cristão vai entender. Chegar para Deus e começar a falar, abrir o coração. Quantas vezes, pastor? Todo dia, porque todo dia precisamos se alimentar dele, amém, gente? E Deus está dizendo, você não me ouviu. E quando a gente perde a essência de Deus, que é a relação, a gente se submete mais uma vez. Versículo 13: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se elancem, e sejam o quê? Essa é a ideia de Deus, irmão. Mas é assim que muitos enxergam a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro de mandamentos e de regras. A palavra de Deus é a revelação de quem Deus é. E Deus não se resume em regras, Deus se resume em amor. Essa é a ideia de Deus. Eu vou deixar uma carta aqui expressando quem eu sou para vocês, e a gente tem que pegar isso aqui, entender que isso aqui é a boca de Deus, onde Deus se revela a mim e a você. E tudo que a gente enxerga esse livro, um livro da capa preta. Verso 13: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será. É assim que muitos têm visto a palavra de Deus, mandamento sobre mandamento. Não foi assim. Em Gênesis, Deus não deu um mandamento. Deus não deu por quê, pastor? Porque não era a ideia de Deus. Se fosse a ideia de Deus, Adão, a hora que acordou, Deus já tinha socado uns 50 na cabeça dele, sim ou não? Deus não fez isso. Por que não, pastor? Porque a ideia era a relação, a ideia era a comunhão. Amém, gente? O que você quer de Jesus? É a relação que vai trazer sobre a tua vida, a sua relação com Deus. Então a fé que você tem em Deus não é para te tirar do pecado, não é para te tirar da miséria, não é para te tirar do sufoco, não é para te tirar da cova dos leões. A fé não é para fazer nada disso, não, pastor. A fé é para você se aproximar de Deus, e quem de Deus se aproxima recebe tudo que está em Deus, e em Deus há alegria total e completa. É só nele, em mim tenhais paz, a paz que excede todo entendimento. Aleluia! É nele. Em uma aflição, em uma tempestade, nós nos perdemos e perguntamos: Deus, Deus, Deus. Se você se aproxima dele, aquela voz começa a aparecer. Ele começa a dizer: aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele começa a dizer: fica tranquilo, ó, 1000 pode cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser atingido. Você começa a sentir essa paz dentro de você, você começa a sentir a tranquilidade, você começa a entender coisas que você outrora não entendia. E lá na oração, de olhos fechados, buscando a Deus do seu jeito, você em Deus, buscando a Deus ali: Deus, eu estou aqui, Deus, eu não sei o que eu faço, Espírito Santo me ajuda. E você usa a tua fé para se aproximar dele. Nessa hora, querido, você começa a sentir o Deus de Israel te dando novas direções. Saul quer pegar o Davi vai para Hebron, o Davi busca a Deus, e Deus começa a acalmar o coração de Davi. Deus fala: Davi, sobe aqui,
Davi, desce ali. Davi, entra aqui. Davi, entra na caverna de Adulão. O que eu vou fazer aqui? Eu coloquei uma galera ali. Esse povo que Deus vai ajustando. Daqui a pouco nasce um exército de Davi. E o Davi está tranquilo. E aí o Davi começa a dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, enche minha cabeça com óleo, porque o meu cálice vai transbordar. E aí nasce um valente, nasce um guerreiro. Comunhão com Deus, relacionamento com Jesus. Amém. Você pega o seu filho e soca a regra nele, ele não vai entender nada. Pega o seu casamento, você olha para o teu marido e mete o dedo na cara e já aponta um monte de regra. Aqui é assim. Não funciona, irmãos. O ser humano não é para isso. Fica pesado. O que a gente faz, pastor? Vamos para João. João capítulo 14. João 14, verso 18. Vamos ler o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita em quem? Em nós, amém? Olha que declaração extraordinária, verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Fala para o irmão que está do teu lado, diga assim: você não está órfão. Diga: o pai te adotou. Diga: você é adotado. Deus foi no orfanato e resgatou você do orfanato do mundo. Irmãos, dentro de uma casa com pessoas maduras não existem muitas regras, mas dentro de um orfanato tem muito ou pouco? Como é que junta, irmãos, 50 crianças rebeldes, todo mundo rebelde por natureza, porque sabe que foi abandonado pelos pais? Como é que mantém a ordem e a decência dentro de um orfanato? Como? Regra. E Deus Pai, Jesus Cristo de Nazaré, nosso irmão mais velho, Jesus, está querendo tirar a gente das regras. E que é a primeira coisa que Ele faz? Tira a gente do orfanato e coloca a gente na casa do Pai. Filho que é filho, abre a geladeira quando quer, deita na cama quando quer, pega o controle da televisão. É assim ou não é? Filho que é filho, faz isso ou não faz? No orfanato, se abrir a geladeira sem permissão, olha, você está punido. Na próxima punição eu vou te transferir. É luta, irmão. Regra. Jesus Cristo quer tirar você desse mundo de regras. Pastor, então eu posso tudo? Irmão, se você está dizendo, pensando isso, é porque a sua relação com Deus ainda é miserável. Você vai continuar vendo a Bíblia como um livro de regras. Mas quando você tiver temor e dizer assim: não, eu quero agradar o meu Pai, Ele vai te abraçar como filho. E como filho você vai ser herdeiro. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que. Você não precisa lutar para vencer. Você é vencedor por causa do teu Pai que já venceu. Tudo que você tem que ser é adotado por Ele. Para Ele te adotar, você tem que aceitar a relação e não se submeter a esse jugo de outrora. Esse jugo de regras sobre regras. Cristo veio trazer a reconciliação. Segunda carta aos Coríntios, abram aí. Mais para frente um pouquinho. Aleluia.
Segunda carta aos Coríntios. Não deu certo o conjunto de regras, irmãos. E a gente está tentando viver ainda mais uma vez esse conjunto de regras. A ideia de Deus é que você possa viver o amor. Por isso que a gente vai pegar as palavras de Jesus. Quando eu lia Jesus Cristo de Nazaré, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu ficava me perguntando, por que ele não disse que como é que faz isso? Irmão, se eu fosse Jesus e eu tivesse pisado aqui, eu ia fazer assim: pessoal, vamos fazer aqui, ó, seminário de prosperidade. Aí escreve aí escrevia, como prosperar, como organizar suas finanças, como fazer isso, casamento, só sobre casamento. Tem isso? Não tem, está tudo bagunçado, mas não é bagunçado, é porque não é regra, é para viver a relação. Se não for buscar relação, vai ficar olhando, mas não estou entendendo. Quanto tempo você passa com o Pai? Se não passar perto dele, não vai entender. Jesus Cristo veio nos reconciliar. Verso de número 18, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. E tudo isso provém de quem? Eita, não acharam não? Acharam agora? Vamos lá, 2 Coríntios 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Oh glória! Por que nós preferimos a regra? Porque a regra ficando clara, a gente diminui a relação e tá bom assim. Ó, você errou. Ó, você errou. A ideia não é procurar quem errou, a ideia é procurar como acertar. O mandamento, ele não aperfeiçoa porque ele mostra o erro e não mostra a saída. A relação é diferente, então Jesus Cristo veio nos reconciliar. Casamento é a mesma coisa. Um casamento abençoado não é um casamento sem brigas. Não, pastor? Não. Casamento abençoado, casamento que não tem briga, eu desconfio da relação. Tem que ter atrito. Se tiver relacionamento, tem atrito. Tem atrito. Agora, qual é o casamento perfeito? Casamento perfeito é medido não pela quantidade de brigas, mas pela velocidade da reconciliação. A gente briga de manhã, mas antes do almoço a gente já está abraçado, agarrado, cheirando o cangote um do outro. Amém? Amém não? Pastor, então tem que brigar bastante? Não, não tem que brigar bastante. Mas se tiver, a ideia de Deus é medida pela reconciliação. Glória a Deus, não. Amém, igreja? Pastor, meu casamento está peba demais, credo em cruz, é uma briga atrás da outra. E vocês fazem as pazes? Não, pastor, é mágoa para todo lado, aí é ruim, aí é capeta. Jesus Cristo não veio trazer um ministério senão esse, da reconciliar, porque Adão perdeu. Pastor, mas não funcionou? Mas não é a ideia de Deus. Regra sobre regra, regra sobre regra. A ideia de Deus é a relação, foi quebrada. Então Cristo veio nos Ele está tentando reconciliar você, atar você. Ele está procurando. Aquela voz que disse: Adão, onde estás? Ainda procura. Denis, onde é que você está? Com saudade de dar um cheiro em você. Amém ou não? Estou com saudade de olhar nos seus olhos. Estou com saudade da tua voz. Glória a Jesus, irmãos. Verso 19: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o quê? O mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Oh, glória! Ah, pastor, Cristo não aproxima por causa do pecado. Não, não é o pecado. Cristo resolveu o problema do pecado.
Porque o pecado ele levou sobre si lá na cruz, foi ou não foi? Qual é o problema? Então, pastor, o problema é que eu estou atrás de regra, eu não estou atrás de relacionamento. Cristo resolveu o problema com o pecado, não interessa o seu pecado. Se você Ele quer reconciliar com você, Ele quer atar com você novamente, amém ou não, pessoal? Pastor, eu posso beber cachaça? Eu posso beber cerveja sem álcool? Ô irmão, se você tiver uma relação com Deus, nem perguntar, você pergunta. Amém ou não, pessoal? Pastor, minha mulher está enchendo o saco, eu conheci outra que é gente boa. O que o senhor acha? Irmão, se você tiver uma relação com Deus, irmão, você não vai precisar nem do não adulterarás, porque você vai entender. Amém, gente? Essa é a palavra da reconciliação. Pastor, e eu pequei? Ele é a reconciliação. E eu caí? Ele é a reconciliação. E eu falhei? Ele é a reconciliação. Pastor, mas eu fui longe demais? Ele é a reconciliação. E quando você for pregar para alguém, não pregue mandamento e nem regra, pregue o quê? A palavra que Deus colocou dentro de nós. E qual foi? A palavra da reconciliar. Essa é a palavra. Essa é a palavra que o mundo carece ouvir. Essa é a palavra que o mundo necessita ouvir. Essa é a palavra que Deus deseja que você dê para as pessoas, porque essa é a palavra que Jesus Cristo está dando para você. Reconciliação. Pastor, mas eu fiz muita coisa errada. Pastor, eu fui sujo, eu não presto, eu não isso, eu aquilo. Isso são das regras. Cristo é a reconciliação. Se você começar a andar com Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer, Ele vai tirar essa roupa suja, fedendo porco, e vai te dar vestes novas, vai colocar uma sandália nos teus pés, vai colocar um anel no seu dedo, e vai gritar para os servos dele: prepara a festa que o meu filho que estava morto voltou. Aleluia! Reconciliação é o tempo todo a ideia de Deus. Colocar a gente de volta no jardim. Ele quer colocar a gente de volta nesse jardim. Adão, onde é que você está? Deus estava procurando a relação. Não funcionou. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, pedindo para Deus regras, porque não deu para ter relação. Deus está pedindo hoje para você: eu tenho a palavra da reconciliação com você. Aleluia. Amém, igreja? Mas não tem mandamento, pastor? Ah, você quer um mandamento? Eu vou te dar. Marcos. Vou te dar um mandamentinho pelo menos, para você não sair daqui dizendo: o pastor falou que está liberado. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: pastor, pode fazer tatuagem? Eu falei assim: você tem casa? Tem. Você já pintou a sua casa? Pintei. Quem pinta a sua casa? Eu. Quem escolhe a cor? Eu. Se você quiser escrever lá comigo, ninguém pode. Pode? Pode. Por quê? Porque a casa é minha. Entendi. O corpo é de quem? É meu. Então pinta aí, irmão. Então pinta. Maior que você entender que o seu corpo não é seu, que é o templo do Espírito Santo, não pinta não, que quem manda aí ainda é Ele. Amém? Pinta não. Glória a Deus ou não? Ele já desenhou você com as marquinhas, colocou uns pelos aqui, ó. Uns tem, outros não tem, outros tem, mas vai evoluindo. Amém ou não, pessoal? Não pinta não. Se for teu, é teu? É, pastor. Então pinte, irmão. Põe aí, irmão. Escreve aí. Mas se for dele, não faz não.
que eu não ia ficar feliz com ninguém chegar na minha casa, ó, pastor, pintei de rosa a tua casa. Eu falei, mas né? Amém, gente? Marcos 12. Você quer mandamento? Vou dar um mandamento para você. Os caras queriam mandamento de todo jeito. Verso de número 28. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Olha para mim, irmãos. Jesus Cristo nunca quis passar mandamento, e ele passou mandamento porque os homens ainda ficavam cutucando, porque a ideia é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, porque todo jeito a gente quer fugir da relação, da comunhão, da interação, do olho no olho, do abraço, do beijo, do cheiro. Aí perguntaram, fala o primeiro mandamento. Por que o primeiro? Porque tem mais de 1000 mandamentos. Aí Jesus vai dizer, vou pular para o versículo de número 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Segundo, verso 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti. Não há outro mandamento maior do que. Diga glória a Deus. Olha para mim. Qual que é o mandamento? Você quer mandamento? Vou te dar um então. Amarás o próximo, amarás a Deus com toda a tua força. Não. Dá para amar sem se relacionar? Eu amo você, mas eu não olho na tua cara, não converso com você, só de vez em quando é só bom dia, boa tarde, o básico. Isso é amor? Então qual é o mandamento que Deus amarrou a gente nele? Aí o segundo é semelhante a este. Por que é semelhante? Por 2 motivos. Porque a base é a mesma, tem que fazer o quê? Amar. Amar quem? O próximo. E o próximo é semelhante a Deus? Nós não somos semelhança de Deus? Então o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Por quê? Porque é impossível alguém dizer assim: pastor, eu amo o Senhor, mas eu tenho uma raiva da irmã Morgana. E outra coisa, pastor, a sua filha ou menininha, credo em cruz. Você não consegue me amar e ter tanto desprezo pelas minhas crias. Sim ou não, gente? A mesma coisa. Deus está dizendo assim, ó, se você me amar, você vai amar as pessoas que são semelhantes a mim, porque foi eu que criei. Amém ou não? Não, pastor, só ama a Deus. O ser humano eu quero que morra na esquina. Não, você não ama a Deus não, é uma mentira tua. Para si mesmo, que é pior ainda. A ideia de Deus, se é mandamento que você quer, o mandamento é para amar a Deus e o próximo, que também está dentro de uma coisa chamada relacionamento. Amém, igreja? Glória a Deus ou não? E se assim fizermos, Ele vai viver, Ele vai cumprir uma promessa que Ele deu. Qual? Não vos deixarei órfãos. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Porque Ele foi e preparou lugar. E está preparando até agora para mim e para você. Ele vai tirar a gente dessa terra e vai colocar a gente na terra dele, querido. A ideia de Deus é nos levar para Ele, vivendo debaixo desse relacionamento. Amém, gente? Você crê nisso ou não? Só quem a partir de hoje vai viver esse relacionamento. Vamos aplaudir Jesus. Isso, Deus, eu quero viver todos os dias. Aleluia! Glória a Deus. Está abençoado em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém?